Gêmeos, tens alguém apaixonado por ti e o destino vai pôr-te frente a frente com essa pessoa e com outra. Vamos começar. E a tua primeira carta é a carta do conhecimento e a carta do espinhos. Esta semana, antes de entregar algo valioso, reserva um momento para rever minuciosamente os últimos detalhes e desta forma evitar erros. Pode ser que finalmente tu termines um ciclo formativo. Algo que parecia interminável. É como se por fim te visses livre das tarefas escolares em caso de que estejas a estudar. Se já não queres estudar mais sobre essa matéria porque te apercebeste que esse curso já não faz muito sentido para ti ou porque já alcançaste o máximo de conhecimento nessa área, isto teria a ver com esse fim. Se isto não ressoa contigo, então tem a ver com tarefas domésticas. O facto de tu quereres te ver livre das tarefas acumuladas ao longo da semana vai ser como tirar um peso de cima dos teus ombros. E antevejo que ao deixares isto resolvido, sentes um alívio de imediato. E agora vamos com o tarô e a tua primeira carta será o fio condutor desta leitura e tens o mago. Pelo que vamos começar com a parte do cotidiano e a primeira mensagem que eu tenho para ti tem a ver aqui com uma situação de que recentemente muitas coisas têm acontecido com certas pessoas e certas circunstâncias que saíram do teu controle. Tu tens vivido muita rivalidade, competição ou mudanças de humor de outras pessoas e isso também te afeta energeticamente. Também te sentiste um pouco estressada porque tiveste que tomar decisões rápidas, sentiste que não tiveste tempo suficiente para pensar, escolher, comparar ou para fazer as coisas ao teu ritmo. Sentiste que foi tudo muito apressado, mas trata-se de um capítulo ou uma parte da tua vida que já está resolvida ou que estás praticamente a sair dela. A tua energia já está focada em dar os toques finais, em terminar de resolver um assunto que envolve outras partes ou outras pessoas. Por exemplo, se tu estás a abandonar um local onde costumavas passar muito tempo, ou se já não queres estar vinculado a uma determinada companhia e preferes mudar para outra, porque eu antevejo em ti um desejo que começa a captar a tua atenção e é um novo impulso que te motiva, que te liberta ou que rompe um pouco com essa situação que não te estava a agradar ou que te estava a transmitir certa tristeza. Depois novas revelações estão a caminho. Uma solução para os problemas atuais virá através de abordagens inovadoras. Eu antevejo que tu já estás no processo a realizar uma atividade, mas por qualquer razão tu decidiste mudar um pouco de rumo, mais organizado, promissor e até mais leviano. Deixaste atrás aqui um método contraproducente, talvez não fosse o mais eficaz ou estava a gerar-te obstáculos. Também sugestões por parte de alguém pode ter influenciado. Há aqui uma pessoa que te sugeriu algo com boa intenção e tu reconheces isso. Tu és uma pessoa que sabe quem te diz a verdade e quem não. E sabes em quem confiar. Por isso tu reconheces que há alguém que te deu ou que te pode dar bons conselhos para evoluir. Ok? Portanto, aqui uma pessoa mais velha vai-te aconselhar e será uma boa ajuda. Alguém que aparecerá no teu caminho muito em breve. Alguém que te vai orientar e trazer as soluções que procuras de uma forma ainda mais rápida.
E essa figura masculina vai-te ajudar em tudo o que precisares, porque será a tua mão direita, portadora de excelentes notícias, e é alguém que já está a fazer algo por ti. Se tu identificares facilmente uma pessoa muito inteligente, trabalhadora e entusiasta que te apoia sempre, certamente será essa pessoa. E vejo que realmente mudará o teu destino para melhor. Antevejo um bom aconselhamento, ou é alguém que faz parte da tua vida emocional e que realmente sabes o que tu sabes que te quer imenso. Por outro lado, eu também vejo distância de alguns familiares e tiveram que fazer isso para poder trabalhar ou estudar ou para melhorar a sua qualidade de vida. Se tu estás a realizar um projeto pessoal ou profissional noutro lugar ou a estudar noutro sítio, se tu és a pessoa que teve que ir-se embora para melhorar a tua vida, porque estás à procura de melhores oportunidades ou porque a vida te iluminou noutro sítio qualquer, eu antevejo que está a caminho uma grande recompensa. Ter a família longe não é fácil, mas vais-te reunir em breve com essas pessoas, ok? Se pelo contrário tu tens alguém que amas longe de casa, essa pessoa estará a regressar ou receberás excelentes notícias sobre o seu desenvolvimento. Pode ser um filho que esteja a estudar, a trabalhar, ou o teu parceiro também. Para outros poderia ser uma família com a qual te criaste há muitos anos, mas antevejo que boas notícias chegarão por parte dessas pessoas que vivem noutros países ou noutras cidades, ok? Antevejo também uma frequência energética de que existe alguém concreto que tu precisas, algo que compraste online, vai chegar nos próximos dias. Noutros casos, encontras esse objeto na tua cidade ou numa loja local, um item ou um artigo que precisas e que não é assim tão fácil de obter, que te fazia falta ou para reparar algo que se tinha estragado, por exemplo, uns auriculares para o telefone ou o computador, ok? E agora vamos com a parte do amor. No âmbito do amor e das relações, eu antevejo uma pessoa que saiu da tua vida e que sente a tua falta. Se sabes que há uma possibilidade de retomar esse contacto, o contacto com alguém que foi importante para ti e com quem não houve ressentimento ou feridas profundas, essa pessoa lá no fundo quer voltar à tua vida. Porque aqui há alguém que se afastou ou de quem tu te distanciaste um pouco, mas essa pessoa ainda pensa em ti. E sempre terás um lugar no seu coração, sempre vais significar alguém muito importante para ele ou para ela. Essa pessoa que se retirou ou se afastou da tua vida em algum momento pode querer retornar, especialmente se as condições forem favoráveis, ou seja, se ambos estiverem solteiros. Porque antevejo uma pessoa que quer resolver as coisas contigo, deseja fazer as pazes, talvez se distanciaram, embora sempre tenham gostado um do outro, e agora é o momento de se reunirem novamente. Tens notado sinais ou revelações sobre este retorno? Porque sobre o regresso desta pessoa, porque pode ser que tu sintas que ela vai voltar, ou tens visto ou notado sincronicidades. Normalmente, antes da aparição de pessoas importantes na nossa vida, nós começamos a notar esses sinais. E por isso, se tu suspeitas de alguém que vai voltar, é bem possível que isso aconteça. Além disso, existe um amigo
ou conhecido, ou uma amiga ou conhecida, que está a apaixonar-se, que demonstra um interesse extra. Se tu tens notado que alguém mudou o seu comportamento, que te escreve mais ou que quer convidar-te para sair, segue a tua intuição. Porque esta pessoa pode estar a começar a sentir algo mais profundo por ti. E isso pode levar a que ocorram acontecimentos com alguém especial. E se tens parceiro, eu antevejo que ele ou ela será extremamente doce contigo nos próximos dias. Vamos estar a falar sobre projetos e ideias e estarão os dois muito focados no futuro. Portanto, juntos vão estar a tomar decisões que os vão levar ao progresso. Além disso, tu notarás também melhorias na saúde dele. É possível que comece a adotar hábitos mais saudáveis, como comer de uma forma mais equilibrada ou desintoxicar o corpo. Se calhar é uma pessoa que, devido ao trabalho, não pode comer sempre à mesma hora. E isto inclui-te porque, ao partilharem essa energia, as mudanças que ele fizer também te afetarão. Portanto, embora seja um processo pessoal para ele, também beneficiará a relação e o estilo de vida juntos. Por outro lado, se observares essa atitude em alguém com quem convives, como os teus irmãos, filhos ou pais, tu verás que isso também te envolve de certa forma. Ou seja, a desintoxicação na vida de outra pessoa beneficiará significativamente a tua vida. Talvez vocês decidam comer a nível mais saudável para ambas as partes. Além disso, há uma pessoa que vai tentar resolver as coisas contigo ou pedir desculpas, pois as tensões vão começar a acalmar-se. Revelam-me aqui movimento e avanço em situações que foram complicadas, ok? Se algum destes sinais te lembrar de alguém de quem gostaste ou de alguém que sempre quis estar contigo, é possível que essa pessoa reapareça na tua vida. E também há a possibilidade de que alguém novo chegue. Gêmeos, tu és uma pessoa aqui muito atraente. Cada vez que trabalhas mais em ti, atraes ainda mais as pessoas. Mas aqui, alguém em particular está a lidar com dificuldades. Essa pessoa sente-se estagnada e não está a descansar bem, pode estar a ter dificuldades em dormir ou a acordar de madrugada. Eu antevejo que tu estás a rever as coisas em excesso e esta pessoa está presa na sua própria mente. Há aqui alguém que sente uma frequência energética negativa, a pensar que as coisas não vão correr bem ou que não merece o melhor. Esta pessoa é meticulosa e tende a ser solitária, o que agrava ainda mais a situação. Ou sente-se sozinha e o facto de não falar muito com os outros pode acabar por se tornar um problema, pois para a saúde mental é muito importante ter contacto social. Sair a caminhar pelo parque, ver outras pessoas é fundamental. Se estamos sozinhos, também é importante interagir com outras pessoas, seja com a senhora da padaria, da frutaria, da farmácia ou dos correios. Portanto, se tu te sentes sozinha, deverias estabelecer mais contacto com outras pessoas. Porque ter contacto com as pessoas, mesmo que não sejam nossos amigos íntimos, é benéfico, liberta-nos. Quanto mais nos isolarmos, mais fácil será para o nosso cérebro que surja uma onda energética de situações imaginárias e distorcidas que não são reais. Muitas vezes, quando as pessoas se isolam, acabam por deprimir-se. E todos nós gostamos, de vez em quando, de estar sozinhos, obviamente, porque também na solidão evoluímos. Mas há momentos em que é necessário sair e conversar com as pessoas por questões de saúde mental. E esta pessoa está a distorcer a situação.
não entende ou sente-se muito sozinha. No entanto, não se trata de alguém que tu queiras ou que seja doce contigo, mas sim uma pessoa que tem sido bastante desafiadora. Revela-me que é alguém muito impulsivo, que faz as coisas sem um plano prévio e pode ter ataques de raiva, perdendo até um pouco os seus modos, digamos assim. Perdendo a direção. E seguindo o caminho que lhe parece melhor no momento, mas depois na realidade não é. Isto pode ter sido um problema para ti, ok? Por isso, se tu decidiste deixar de falar com esta pessoa, foi porque possivelmente tratava-se de alguém com quem tiveste que conviver por um tempo. Pode ser um familiar com quem já não conseguiste conviver mais devido ao seu temperamento difícil. É desse tipo de pessoa que acaba por consumir-te. São pessoas que não aceitam ajuda ou simplesmente com quem tu não consegues viver porque não se dão bem. E eu vejo que tu deixaste de lidar com esta pessoa, da qual te distanciaste por ser complicada. E agora ela está estagnada. A sua espiritualidade está bloqueada e falta-lhe força de espírito. Precisa fazer uma limpeza espiritual, mas também é algo em que ela não acredita. Portanto, para esta pessoa a parte espiritual não existe e só se concentra na parte mental. É uma pessoa muito incrédula, não acredita em nada e considera-se muito inteligente. Mas no final de tudo, a inteligência sem sabedoria também não vale de muito. Não faz sentido considerar-se superior e inteligente quando o estilo de vida dessa pessoa não está bem. Talvez ele ou ela necessite de algum tipo de apoio e invade a tua leitura porque está cheia de remorsos. Quer pedir desculpas, mas não tem coragem de o fazer. Sabe que terá que se redimir em muitas coisas e que tu não vais acreditar nele ou nela. Portanto, esta pessoa está a viver situações dolorosas, é o que eu pressinto. E vai ficar assim por um tempo, porque não vai sair desta situação até que mude de direção e reconheça os seus defeitos. Às vezes, queremos ser uma pessoa melhor, mas não vemos os nossos erros ou pensamos que realmente não estamos a fazer nada de errado. No entanto, eu antevejo que tu te apercebeste que há coisas que podes mudar e que podes fazer melhor contigo mesma. E isso em si é um acto de alta autoestima, porque tu realmente queres ser uma boa pessoa. Além disso, vejo que és capaz de perceber a sombra nos outros e os erros que cometem com facilidade. E isso também te ajuda a afastar de pessoas que não acrescentam nada à tua vida. Portanto, estes dois reis têm um significado importante para ti. O rei do passado é alguém com quem tu já tiveste uma ligação emocional ou próxima, mas cuja energia se tornou instável e impulsiva. Representa essa pessoa que ainda pensa em ti, mas que teve atitudes desafiantes, impetuosas ou até egocêntricas. É alguém que agiu sem pensar, perdeu o controle e afastou-se, ok? E esta pessoa carrega arrependimento e quer voltar, mas ainda precisa crescer espiritualmente. Está bloqueada, racionaliza demasiado e não acredita no espiritual. E tens o rei do presente. E esta figura é energia sólida, estável e benéfica que te acompanha agora. É alguém que te traz equilíbrio, ajuda e apoio real. Uma presença protetora, confiável. Pode tratar-se de um mentor, um parceiro ou alguém que chega para te orientar e construir algo contigo de forma madura e constante. Portanto, é o rei da estabilidade, da sabedoria e da construção de um novo ciclo. Ok?
Agora passamos para a parte do trabalho e carreira. E eu antevejo que tu terás uma ótima oportunidade para esclarecer assuntos pendentes. Mostra-me que inicias aqui um projeto que te será muito útil e que te afastará completamente de uma situação que parecia caótica. E vais perceber que o melhor que pudeste fazer foi afastar-te também de uma certa pessoa no âmbito profissional. Há pessoas que tu já eliminaste da tua vida e foi o melhor que podias ter feito, porque não traziam aquilo que desejavas ou precisavas. E isto não se aplica somente ao âmbito familiar ou emocional, também se pode referir a clientes ou ofertas laborais. Clientes que talvez não eram os ideais para o teu negócio, ou ofertas que pareciam oferecer poucas perspectivas de expansão. Agora, se tu crias conteúdo nas redes sociais e desejas construir uma comunidade mais alinhada com os teus princípios, pode ser que comecem a chegar pessoas que realmente sejam o tipo de público que tu desejas atrair. Gente que não criticará o teu trabalho, gente que será positiva e que valorizará o que tu fazes e antevejo que vais estar associada a um grupo ou uma comunidade. Por outro lado, estarás a estudar, a trabalhar ou a colaborar com pessoas novas que serão muito melhores do que aquelas que tu deixaste lá atrás, porque não te estavam a levar pelos caminhos corretos ou porque eram pessoas mesquinhas. Lamentavelmente, elas existem. No âmbito das finanças e do dinheiro, a energia dos novos inícios está a teu favor. É hora de apostar nos teus desejos. Portanto, atreve-te a seguir o teu instinto, aquilo que te impulsiona e que já não podes esperar mais. Eu antevejo aqui saltos quânticos de fé, ou decides apostar no que realmente desejas, deixando para trás circunstâncias que não te levam a lugar nenhum e tu sabes disso. Além disso, vejo também surpresas materiais que te vão motivar bastante. Uma compra ou um adiantamento financeiro que chega antes do esperado. E essas oportunidades materiais podem surgir de uma forma inesperada, o que será muito benéfico para ti, ok? Agora, no âmbito social, eu tenho-te a dizer que há pessoas a discutir nas tuas costas com rivalidades e competitividade em relação a ti. Vejo que outras pessoas, sem que tu soubesses, estiveram a discutir, a ter desentendimentos, ou houve quem estivesse muito atento a ti, trazendo-te problemas. Há pessoas que são muito competitivas contigo ou que, de um modo geral, estão sempre atentas a ti, ao que tu fazes, e tratam-se de energias conflituosas. E essas pessoas também estão a passar por momentos difíceis nas suas próprias vidas. Portanto, os teus guias ou seres de luz querem que tu tenhas conhecimento que conseguiste seguir em frente ou libertar-te dessas circunstâncias, seja de uma forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, imagina que num grupo estiveram a discutir e tu foste embora mais cedo, livrando-te de estar metida no meio dos mexericos. Isso também é uma prova de proteção, ao fim e ao cabo. Depois, no âmbito da saúde e espiritualidade, eu também vejo que há aqui uma circunstância que pode surgir de um momento para o outro. Parece que de repente as coisas começam a encaixar-se sozinhas. Há aqui um desbloqueio repentino. Pode ser uma melhoria no estado de saúde, a chegada de um tratamento ou até uma nova consciência espiritual que te traz alívio. É como se o universo preparasse uma oportunidade inesperada para favorecer o equilíbrio.
E isto pode simbolizar, por exemplo, diagnósticos mais claros, o tal apoio espiritual, ou mudanças de rotina que ajudam na recuperação. É possível que, enquanto andes na rua, encontres objetos ou peças muito únicas, originais ou difíceis de encontrar, ok? E encontrar-te com esse tipo de elementos vai produzir-te uma certa sensação de paz e calma. Além disso, creio que verás uma libélula, e isso vai ser para ti um sinal de leveza e transcendência. No lazer, alguns de vocês nos próximos dias vão estar a realizar passeios, excursões ou saídas ao campo, escapando do stress do dia a dia, principalmente se tu vives numa cidade onde existe aquele ritmo frenético dos transportes públicos, dos carros a apitar, das filas intermináveis. Tu vais sentir-te mais conectada com a natureza. Talvez precisas dar um passeio com os teus animais a um lugar bonito, ou sejas convidado a uma quinta ou a um lugar onde haja animais, por exemplo, o jardim zoológico. Se tu tens o privilégio ou a sorte de ter pais, tios, avós que tenham uma quinta ou que vivam no campo ou que vivam na aldeia, também vais passar momentos agradáveis com eles. Nota-se que vais poder desconectar um pouco. E, por outra parte, atividades também relacionadas com a jardinagem ou com qualquer tipo de práticas contemplativas e meditativas vão-te fazer muito bem e poderás desfrutar delas. Ou até mesmo passeios onde observas os animais vão estar a elevar a tua energia. E por último também, alguém poderia convidar-te para passear, ou há uma pessoa que de repente vai visitar-te ou surpreender-te ao aparecer na tua casa, e será alguém que tu realmente queres ver. Gêmeos, se tu te sentiste em algum momento identificado com esta leitura, decreta em comentários: venço todas as dificuldades que se me apresentam porque sou guiada por uma força maior. E não te esqueças de oferecer-me o teu like como forma de carinho e apoio a esta leitura. Se quiseres continuar a ver os meus vídeos, ativa todas as campainhas e subscreve-te. Eu desejo-te uma excelente semana e que possas voar bem alto. Obrigada e até breve.